Abacuque, capítulo 3, leremos o capítulo inteiro. A palavra de Deus diz assim: o profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom, o santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha diante dele e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas, deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não. Vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tua aljava cheia de flechas e dividiste a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam e tua lança reluzente faiscava. Marchaste pela terra com ira, e furioso pisaste as nações. Saíste para resgatar teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagaste a cabeça dos perversos e o descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançavam como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O soberano Senhor, o Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Essa é a palavra do nosso Deus. Como os irmãos têm acompanhado nessa série de mensagens, nessa série de pregações dentro do livro de Abacuque, o livro de Abacuque é um profeta que está vivendo numa época que a gente poderia chamar de dias maus. Abacuque está vendo violência, Abacuque está vendo opressão, Abacuque está vendo injustiça, e não apenas vendo isso, Abacuque está deixando de ver Deus agindo. Por várias vezes no capítulo 1, Abacuque diz coisas pesadas a Deus em oração. Abacuque diz: o Senhor não ouve, o Senhor não está agindo, o Senhor não vem salvar e o Senhor é indiferente. Coisas pesadas para um profeta de Deus dizer ao Senhor. Em nenhum momento Deus corrige Abacuque pela sua postura, porque Abacuque está dizendo isso em oração. Deus conhece o coração de Abacuque, assim como conhece o nosso, mas de fato Abacuque está presenciando tempos difíceis. E no final do capítulo 3, Abacuque ainda diz que dias piores poderão vir. Abacuque consegue imaginar um cenário de um colapso nacional, onde haverá fome, escassez, onde haverá invasão iminente. O profeta que começou o capítulo 1 em crise, discutindo com Deus, não entendendo as respostas de Deus para os seus questionamentos, porque Deus aparece no capítulo 1 e diz: calma, Abacuque, você está preocupado com violência e opressão?
então espera que eu vou mandar mais. Eu vou enviar a Babilônia para invadir Judá e levar vocês cativos para lá. Abacuque não entende nada disso. Mas no capítulo 2, o texto diz que Abacuque ficou esperando, aguardando no posto a resposta do Senhor. E aqui no capítulo 3, de uma maneira muito impressionante, aquele mesmo Abacuque do capítulo 1, que começou questionando a Deus, dizendo: o Senhor não vem salvar, o Senhor não ouve, o Senhor é indiferente, termina o capítulo 3 com confiança e alegria. Deixa eu contar uma história real. Um missionário chamado Allen Gardner, ele, junto com os seus colegas, ficaram presos em uma ilha na América do Sul. E lá nessa ilha, eles começaram a morrer de fome. Né? Um por vez foi morrendo, e Allen Gardner foi o último, provavelmente, a morrer. E encontraram o seu corpo, né, do lado de um caderninho. E os pesquisadores dizem que muito provavelmente naquele caderninho, na última página, estavam escritas as últimas palavras desse missionário que morreu de fome. E nesse caderninho estava escrito uma citação de um salmo e uma frase final. O salmo que esse homem citou perto da sua morte era o Salmo 34, versículo 10, que diz assim: até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Allen Gardner, muito provavelmente, tudo indica, morreu de fome. E ele escreveu: até os leões jovens e fortes passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor, nada de bom faltará. E aí ele termina com uma frase sua, dizendo: estou impressionado com a experiência da bondade do Senhor. As últimas coisas que um homem que viu todos os seus colegas morrerem antes dele e morrerem logo após, as suas últimas palavras foram: estou impressionado com a experiência da bondade de Deus. Que estranho é isso. Por que é estranho? Porque quando as figueiras não estão florescendo, quando nós não temos uma economia boa, quando nós não temos saúde, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente geralmente não fala coisas como: eu estou impressionado com a bondade de Deus, com a experiência da bondade de Deus. Muito pelo contrário. Quando o dinheiro está presente, quando a saúde, quando as coisas que nós queremos acontecem, então nós dizemos: ah, Deus é bom. Se alguém começa uma conversa com você dizendo: olha, como Deus é bom, o que você certamente vai esperar depois é ele contando alguma vitória que ele teve no trabalho, ou em casa, ou alguma conquista, ou alguma coisa boa que ele planejava, deu certo. Nós esperamos isso. Deus é bom, então ele vai contar uma coisa positiva. Mas nós não esperamos um homem que está morrendo de fome, viu seus colegas também morrendo, dizer: eu estou impressionado com a experiência da bondade do Senhor. Nós não funcionamos assim. Esse homem, diferente de nós, encontrou a experiência da bondade do Senhor no meio das circunstâncias desastrosas em que ele estava vivendo. E ele conseguiu um senso profundo da bondade do Senhor. De novo, eu e você inferimos a bondade do Senhor quando as coisas boas da vida estão acontecendo. Aí sentimos que Deus é bom. Mas quando tudo parece ao contrário do que gostaríamos, será que essa é a nossa atitude? E eu estou contando a história desse homem porque eu quero introduzir essa mensagem perguntando: qual é o segredo disso? Como que o Abacuque do capítulo 1
vira o Abacuque do final do capítulo 3, como que um missionário morrendo de fome pode dizer: eu estou impressionado com a bondade do Senhor? Como Abacuque no final do capítulo 3 pode dizer que ainda que as figueiras não floresçam, ainda que não haja frutos na figueira, ainda que não haja colheita de azeitonas, os campos fiquem vazios, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Como que um homem do capítulo 1, que disse: o Senhor não vem salvar, nos primeiros versículos, o Senhor não vem salvar, como aquele mesmo homem no capítulo 3 diz: eu exultarei no Deus da minha salvação. Qual é o segredo? Todos nós precisamos descobrir qual é o segredo, a resposta de R$1 milhão. Quem de nós não pagaria até mais do que isso, se tivesse essa quantia, para descobrir o segredo de sermos alegres no meio do sofrimento? De experimentarmos a bondade do Senhor no meio da dor, no meio da escassez, no meio de um colapso nacional, como Abacuque está nos descrevendo aqui. Mas você não precisa pagar R$1 milhão para isso, nós podemos encontrar de graça essa resposta no texto. Como é possível se alegrar no meio do sofrimento? E eu quero, em primeiro lugar, responder a pergunta: quando acontece a alegria no meio do sofrimento? Quando isso acontece? Segundo lugar, como praticar isso? E por último, como é possível? Como é possível essa alegria no meio do sofrimento? Como Abacuque experimentou, como Ellen Gardner experimentou, como outros experimentaram e experimentam. Como isso é possível? Em primeiro lugar, quando acontece? O versículo 16 a 18, eu quero convidar você a olhar novamente para a sua Bíblia, para que nós leiamos juntos. Diz: estremeci por dentro quando ouvi isso. Olha a linguagem de Abacuque. Estremeci por dentro. Meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram. Eu tremi de terror. Olha a descrição de como Abacuque estava. Ok? Abacuque estava bem? Abacuque estava sentado na praia tomando água de coco? Não é essa a descrição que ele faz de si mesmo. Ele fala que ele estava estremecido por dentro, os lábios tremeram de medo, as pernas vacilaram, ele tremia de terror. Abacuque está descrevendo um estado de alma perturbado. Ele está descrevendo alguém de luto, alguém sofrendo, alguém em dor, alguém em angústia. É isso que Abacuque está descrevendo sobre si mesmo. Mas ele diz: eu esperarei em silêncio, pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. E aí ele diz, a passagem que é das mais conhecidas de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira, que a colheita de azeitonas não dê nada, os campos fiquem vazios e improdutivos, os rebanhos morram nos campos, os currais fiquem vazios, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está tremendo, Abacuque está chorando, Abacuque está sentindo dor, mas ao mesmo tempo que Abacuque descreve a sua situação triste, dolorosa, Abacuque diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ao mesmo tempo, Abacuque descreve algo que demonstra paz e confiança. E isso, meus irmãos, nos ensina uma coisa sobre o quando. Quando acontece a alegria no sofrimento? A gente tem a impressão, baseado talvez até em alguns textos, que a alegria vem quando o sofrimento acaba. A gente tem essa impressão. Quando a tempestade acabar, vai vir um novo dia. Depois de uma noite escura, o sol vai nascer de novo. Nós temos sempre a expectativa de que a alegria está um passo à nossa frente e nós estamos esperando que alguma coisa aconteça, que as circunstâncias mudem, para que então de fato sintamos alegria novamente. Mas o texto de Abacuque está desafiando essa percepção.
Abacuque está dizendo: eu estou estremecido, os meus lábios tremem, as minhas pernas vacilam, eu estou tremendo de terror. Mas ao mesmo tempo, eu estou dizendo: eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Portanto, irmãos, a alegria não vem depois do sofrimento. A alegria vem no meio do sofrimento. A alegria não vem depois da tristeza, ela acontece no meio da tristeza. Porque o luto, ele aprofunda a alegria e a alegria sustenta o luto. É um grande perigo quando nós pensamos que regozijar-se, alegrar-se no Senhor, é simplesmente engolir o choro. É um grande perigo quando achamos que alegria no Senhor tem a ver com ser estoico. É não deixar nada te abalar. Muita gente acredita que se você está tomado pelo luto, ou se você está chorando profundamente, isso automaticamente significa que você tem falta de fé. Mas a Bíblia nos mostra que a realidade pode ser outra. Eu quero te convidar e quero te convencer disso. Você lembra da história de Jó? Jó, depois de perder quase tudo, ele rasgou suas vestes, colocou o seu rosto no chão e clamou a Deus em lágrimas. Jó não poupou a sua expressão da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento. Mas sabe o que é interessante? Enquanto talvez muitos de nós olhamos para Jó e dizemos: nossa, Jó, como você não teve fé? Mas sabe o que a Bíblia diz? Jó, em tudo isso, não pecou. Não sou eu que estou afirmando isso. O próprio texto bíblico afirma: em tudo isso, Jó não pecou. A alegria em Deus não substitui a tristeza. Ela não vem quando a tristeza acaba. O livro de Jó nos mostra isso. Quando Jó olha para o Senhor, depois do passeio cósmico que o Senhor convida Jó a fazer, Jó não olha para o Senhor depois de tudo que aconteceu, ele tem as suas coisas restauradas, a sua família, os seus bens, a sua saúde, então ele diz: agora eu te conheço, Deus. Não, no meio da tristeza, no meio da angústia, no meio da falta de saúde, no meio do seu luto pelos seus filhos, Jó olha para Deus e diz: eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não depois do sofrimento, no meio do sofrimento. No meio da minha dor, no meio da minha angústia, no meio da minha tristeza, eu encontro alegria no Senhor. E aí que Deus vai e restaura as coisas de Jó. Só depois disso. A alegria em Deus não substitui a tristeza. E é engraçado, irmãos, porque na nossa cabeça, alegria e tristeza são coisas totalmente opostas. Onde há uma, não pode haver a outra. Na nossa cabeça. Mas Paulo, lá em 1 Coríntios 6, versículo 10, disse o seguinte: o nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Em outra versão fala: em tudo somos contristados, porém alegres. Qual o sentido que isso faz? Paulo não está falando, somos contristados, mas depois que a tristeza acaba, nós desfrutamos da alegria. Ele não diz isso, ele diz: em tudo estamos sendo contristados, mas somos sempre alegres. A tristeza e o luto empurram você para Deus, igual C.S. Lewis gostava de dizer: a dor é o megafone que Deus usa para nos chamar de volta para si. A tristeza, a angústia, a dor nos empurram para mais perto de Deus, revelando recursos que nós não tínhamos antes. Esse encontro aprofunda a alegria, e a alegria, por sua vez, sustenta o luto, nos permite encarar a dor sem que nós sejamos destruídos por ela. Quer mais um exemplo disso? Não só Jó, não só Abacuque, não só Jó, não só Paulo, mas Jesus. Jesus, alguém tem dúvidas de que ele era um homem perfeito?
porque ele era um homem de fé, mas Jesus por várias vezes chorou. Jesus chorou na morte do seu amigo Lázaro, sabendo que ele estava a poucos minutos de ressuscitá-lo. Portanto, a tristeza, ela não nega necessariamente a fé. A tristeza, muito pelo contrário, pode aprofundar a fé. A alegria no Senhor não vem depois do choro, mas no meio do choro, como o livro de Abacuque nos mostra. O pranto nos lança para dentro da alegria, e a alegria dá forças para suportar o nosso pranto. No mesmo texto que Abacuque diz, eu estou desse jeito, estremecido. Ele fala, eu me alegrarei no Senhor. Ele não está falando isso como um aspecto futuro. Ele está dizendo isso como uma disposição do coração em fazer isso agora. Em outras palavras, só quando conseguimos viver ambos ao mesmo tempo, dor real e alegria real, é que nós alcançamos a verdadeira saúde emocional e espiritual. Porque enquanto nós acharmos que nós só teremos alegria quando a dor acabar, quando o sofrimento acabar, quando as circunstâncias mudarem, talvez nós estejamos esperando só o dia que Jesus voltar para sermos alegres. Mas a Bíblia está cheia de relatos que nos apontam para algo diferente. A dor vem no meio do sofrimento e não após ele. Mas eu quero me atentar mais a como praticar essa alegria no sofrimento. Como fazer isso, algo tão impressionante assim. E eu creio que o texto nos dá algumas dicas. A primeira delas é que, obviamente, o texto está falando sobre uma disciplina espiritual. Abacuque deixa claro isso quando no versículo 18 ele diz, ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Qual é a disciplina espiritual que Abacuque está dizendo aqui? A disciplina de procurar em Deus e não nas circunstâncias a nossa alegria. Inclusive, ele mistura algo que na Bíblia é sempre misturado, a alegria com a adoração. Por isso que ele diz, alegrarei no Senhor, e depois ele diz, exultarei no Deus da minha salvação. Não é mero consentimento teórico. Abacuque está dizendo, eu vou saborear a Deus, eu vou valorizar, eu vou adorar, eu vou exultar, eu vou encontrar alegria no Senhor. Exaltar aqui é entesourar quem Deus é, até que o coração se aqueça. É mais do que um assentimento teórico, é uma disposição prática, uma disciplina espiritual de, enquanto nós adoramos a Deus, nós somos preenchidos por Ele, e na medida que nós somos preenchidos por Deus, nós adoramos mais a Ele. Mas se você acha isso pouco prático, a segunda dica que o texto nos dá é bem mais prática. Para eu chegar e dar a resposta do que é que Abacuque está fazendo aqui, o que tira Abacuque do capítulo 1 e leva Abacuque para o capítulo 3, eu quero te convidar, eu vou ler alguns textos do capítulo 3 que nós lemos, e eu quero te convidar a prestar atenção em qual é a imagem que Abacuque está querendo nos levar. Qual é o tempo? Qual é o evento que Abacuque está descrevendo e lembrando aqui? Olha só, versículo 2. Ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Então, primeira dica aqui, Abacuque está olhando para o passado dele. Ok? Ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Agora vamos tentar entender que passado é esse. Versículo 5. A peste marcha adiante dele, e a praga vem logo atrás. Tente lembrar na história, quando houve em algum momento com peste e praga. Versículo 8. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Dividiste o mar. Estavas furioso com eles? Não, vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Lembra alguma vez em que o mar foi dividido?
Ou versículo 13: saíste para resgatar o teu povo, para libertar teus ungidos. Lembra quando isso aconteceu? Esmagaste a cabeça dos perversos e descobriste até os ossos. Com tuas armas destruíste o líder dos que avançavam como um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos e as águas poderosas se agitaram. Essa descrição está te lembrando do quê? Do êxodo do Egito. Quando Deus poderosamente liberta o povo de Israel da escravidão de mais de 400 anos no Egito, com mão poderosa, com pragas, com pestes, abrindo o mar, destruindo os egípcios. Abacuque aqui, ele está revisitando o êxodo. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O êxodo era o evangelho que Abacuque conhecia. Sabe por quê? Porque os israelitas eram escravos no Egito. Eles não tinham capacidade de sair por si só. Mas Deus veio e milagrosamente interveio. Ele entrou na história, trouxe eles de fora da escravidão, com mão poderosa. Portanto, eles não foram salvos pelo que eles fizeram, mas eles foram salvos pelo que Deus fez. E Abacuque entendeu isso. E Abacuque está se lembrando disso aqui. Abacuque está lembrando do Evangelho ao chegar no final do texto. E depois de ele lembrar do Evangelho que ele tinha na época, que era lembrar do êxodo do Egito, que Deus salvou Israel em detrimento dos porcos merecimentos de Israel, Abacuque está se lembrando disso, e então ele chega no final do seu livro e diz: eu tenho paz. Deus me coloca nos lugares altos, como ele termina o capítulo dizendo. Ou seja, a memória dos feitos de Deus no passado sustenta o presente de Abacuque. A disciplina espiritual que Abacuque está nos contando, que é o segredo para vivermos a alegria no sofrimento, é a lembrança espiritual dos feitos de Deus no passado. É isso que Abacuque está fazendo aqui. É isso que ele faz na maior parte do capítulo 3. Ele está se lembrando do êxodo do Egito. O versículo 2 diz: ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E ele começa a lembrar o que Deus fez no passado. Você se lembra de Salmo 103, versículo 2? Em que o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele está juntando as duas coisas que vemos aqui em Abacuque. Primeiro, o bendizer a Deus, o exaltar a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, primeira coisa. E a segunda coisa, não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É o que Abacuque está fazendo aqui. Ele está se comprometendo a exaltar o Senhor no meio da dor e sofrimento. E ele está se lembrando do que o Senhor fez no passado. Ele está contando os benefícios de Deus. Ele está relembrando do Evangelho. Pelo menos o que ele tinha à sua disposição na época. E o que é interessante, esse salmo, quando o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, com o que ele está falando? Ele está falando com ele mesmo, com a sua própria alma. Ele está dizendo: minha alma, aprenda a se alegrar e adorar o Senhor. Minha alma, se lembre. Ele está dizendo o que é preciso conectar aquilo que nós sabemos sobre Deus e aquilo que sabemos que Deus fez com o nosso presente. E isso exige lembrança, e isso exige meditação no caráter de Deus e nos feitos de Deus. Se queremos ter alegria no meio do sofrimento, precisamos aprender a disciplina espiritual da lembrança de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Deixa eu terminar respondendo a pergunta: por que isso é possível? Como é possível se alegrar no sofrimento? Você sabia que Jesus encontrou Moisés na Bíblia? Mesmo
existindo em épocas diferentes. Lucas capítulo 9 diz que no topo de uma montanha, Jesus encontrou Moisés e encontrou Elias. E Lucas capítulo 9, versículo 31, diz que eles começaram a conversar sobre a sua, entre aspas, partida. E essa palavra partida, traduzida no português, é a palavra em grego êxodos. Jesus e Moisés estavam falando sobre o êxodos. Você sabe que êxodo é como chama o segundo livro escrito por Moisés, que justamente significa saída. Que é quando Deus faz aquilo que Abacuque está lembrando aqui, tirando o povo de Israel do Egito e levando para a terra prometida. Eu fico imaginando Moisés aparecendo e dizendo para Jesus: Jesus, olha, eu realizei um grande êxodo. O Senhor precisava estar lá, o Senhor precisava ter visto o mar se abrindo, as pragas, tanta libertação, o povo depois de 400 anos saindo da escravidão, indo ser livre. Mas talvez Moisés olhe para Jesus e tenha falado: mas espera aí, é o Senhor que vai realizar um grande êxodo. E diz que eles estavam conversando sobre o êxodo, sobre a sua partida. Não uma partida como a de Moisés. Lembra, Moisés foi um líder que fez o povo em detrimento da sua segurança. Moisés estava com medo, Moisés estava colocando o seu pescoço em risco ao confrontar Faraó, mas para libertar o povo de uma escravidão social, política. Mas Jesus não estava fazendo isso sob o perigo da sua vida, mas Jesus estava entregando de fato a sua vida. Não para nos libertar de um cativeiro social e político, mas para nos libertar de um cativeiro do pecado. Não para nos libertar do império egípcio, mas para nos libertar do império das trevas. Moisés teve que sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas para que o povo fosse perdoado. Jesus derramou o seu próprio sangue. Moisés teve que sacrificar um cordeiro, mas a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro que foi morto pelos pecados de Israel. Moisés fez com que o sumo sacerdote entrasse com os nomes do povo de Israel escrito enquanto ele entrava no Santo dos Santos, mas Jesus carregou sobre o seu coração os nossos nomes enquanto reconciliávamos com Deus naquela cruz. Jesus é o supremo Moisés. Jesus vem realizar o supremo êxodo. E por que eu estou falando isso? Porque se foi suficiente para o Abacuque do capítulo 1 se tornar o Abacuque do capítulo 3 apenas se lembrando do êxodo do Egito, o que eu e você podemos fazer nos lembrando do supremo êxodo que Jesus conquistou para nós? Se Abacuque teve tanto poder espiritual para transformar o seu sofrimento em alegria no meio da tristeza, no meio da dor, no meio do sofrimento, eu e você temos um poder muito maior a nos lembrarmos não apenas do Egito, a nos lembrarmos da nossa escravidão do pecado que Cristo veio nos libertar. Mas talvez você esteja se perguntando: mas pastor, eu sei disso. Assim como Abacuque sabia disso. Mas o ponto de Abacuque é: Deus me faça lembrar. Me faça meditar. Faça com que isso ocupe o meu pensamento. Faça que o caráter do Senhor expresso no Evangelho me domine de tal forma que no meio do sofrimento eu me alegre no Senhor. Eu exulte no Deus da minha salvação. Só o evangelho que Abacuque conhecia, muito inferior ao nosso ainda. Aquele êxodo era só um lembrete, era só um sinal, uma placa do que o verdadeiro êxodo de Jesus significaria, mas fez com que Abacuque do capítulo 1, que diz: o Senhor não vem salvar, terminasse o Abacuque capítulo 3 dizendo: eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
Portanto, irmãos, quando nós sofrermos, e perceba que eu falei quando, não se, porque uma certeza nessa vida é que nós sofreremos. Mas quando nós sofrermos, nos permitamos a chorar. Não sejamos estoicos. Nos permitamos a lamentar. Nos permitamos ter orações como a de Abacuque, nos permitamos ter orações como a de Jó, ou como vários salmistas, nos salmos de lamento. Deus não condena o nosso choro. Deus não condena a nossa angústia como simplesmente falta de fé. Mas nós também devemos aprender como Abacuque a declarar: todavia eu me alegrarei no Senhor. Ainda que haja um colapso nacional, a minha alegria não está nessas coisas, mas está no Senhor. E eu vou me lembrar quem o Senhor é. E eu vou me lembrar do que o Senhor fez. Lembre-se do Evangelho. Lembre-se do Evangelho. Abacuque mostra que é possível viver com alegria no meio do colapso. Alan Gardner, o missionário que morreu de fome e pôde registrar: eu estou impressionado com a bondade do Senhor. Essa é uma experiência que eu e você podemos ter. Nós temos os mesmos recursos espirituais. Você também pode dizer isso porque Cristo realizou o êxodo definitivo. Se alegre não nas circunstâncias, mas no Senhor. E eu quero terminar lendo os últimos 3 versículos novamente. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos.